Louvado seja o Senhor. Deus possa te dar a mensagem da Bíblia dia após dia, em nome de Jesus. Pai, viemos a Ti esta noite. Estás sempre lá para nós. Estamos aqui apresentando o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, tudo quanto nós temos, o nosso ministério, o privilégio a Ti. Senhor, estamos aqui nesta noite. Encomendamos tudo no Seu altar e dizemos: fale a nós, para que possamos falar a palavra para o mundo. Muito obrigado pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Dê-me um bom amém. Há uma maneira de amém de congregação que inspira um ministro para continuar a pregar. Deus te abençoe assim que se assentou. Esta noite viemos para uma mensagem, a revelação. Iremos ver esta noite ao João amado e olhamos para o ministério dos últimos tempos que Jesus o deu para também dar à igreja dos últimos tempos, que é a igreja completa. Então, a revelação saliente para o reavivamento da igreja dos últimos tempos. Iremos ver alguns versículos no capítulo 1 até o capítulo 22 de Revelação, mas eu vou começar com Revelação 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Toma o livro e come-o. Tome a palavra e come-a. Tome a revelação e come-a. E ele fará amargo o teu ventre. Ouvindo a palavra, ouvindo a revelação, conhecendo as mensagens dos últimos tempos, quando você come e você mastiga bem, e você pensa, e você analisa, medita, assim que você vê o contexto da revelação, então é amargo no ventre. Quando você olha aquilo que está acontecendo em toda a maior parte do livro, e você vê que somos dito que o ventre será amargo, mas na tua boca será doce como mel. Lendo, há mistérios lá, há alegria lá da profecia de Deus, levando este mistério, dando ao mundo, então,
parece que é doce como o mel. Quando você olha o capítulo 1, você vê a glória de Cristo, a exaltação de Cristo e também a proeminência de Cristo. É doce. Mas quando tu vens ao capítulo 2, então Jesus Cristo falou acerca da igreja, então falou das 7 igrejas. 7 é a palavra, ou o número de completude, de perfeição. Então, falou a cada igreja e disse: eu conheço as tuas obras. E eu sei aquilo que pode ser recomendado, mas eu tenho isto contra ti. João, na ilha de Patmos, tendo estas revelações que estavam acontecendo nas 7 igrejas, doce na boca. Então veio agora para o capítulo 4, então viu o trono de Deus. Então, quem estava sentado no trono e os anjos que estavam ao redor do trono, então viu o resplendor do Filho, a igreja representada pelos 10 líderes da tribo de Israel. Então, estava lá uma coroa perante o trono. Era doce. Então, quando viemos agora para o capítulo 5, então, viu o livro da redenção da palavra do mundo. Então, há um anúncio vindo dos céus. Quem é capaz de abrir o livro e para ler o que está lá contido no livro? Ninguém foi achado. E João começou a chorar. Então, o mensageiro, que é o anjo de Deus, veio e disse: não chores. Por quê? Porque há alguém, Cordeiro de Deus, que foi fundado desde a fundação do mundo, foi colocado desde a fundação do mundo, que vai abrir a palavra, ou melhor, o livro, e vai ler o que está lá no livro. E João olhou, estava olhando para o cordeiro, e o leão da tribo de Judá apareceu. Então, aquele que foi crucificado na cruz de Calvário, o cordeiro, que ele se tornou o leão proeminente, a alegria que ele teve, Cristo. Então, aquele que o constitui o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, doce na tua boca, mas quando já passa para o capítulo 6, então a trombeta soou. Então os verbos começaram a ser espalhados e a devastação do mundo criado. Então isso começou a tomar parte no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12 até 13. Então viu a besta se levantando do mar que é a humanidade. Quando o anticristo, aquilo que o anticristo começou a fazer, então começou a pensar naquilo que Jesus Cristo, Mateus 24, que haverá um tipo de sofrimento que vai acontecer no mundo como nunca houve. Então, Jesus Cristo, de fato, disse, se os dias não fossem abreviados, todo o mundo pereceria. Mas, por causa dos escolhidos, estes dias serão abreviados. Assim que João viu, capítulo 13, que o anticristo se levantou, e um nome foi dado, e um número foi revelado, que haverá um edito, que se alguém não ter a marca da besta,
não comprará ou venderá. Então, muitas pessoas se perguntam como é que isso pode acontecer? Como é que pode ser sabido que alguém tem marca? Tudo bem, sabe o que está acontecendo nesses últimos tempos? Um chip poderá ser implantado na mão ou qualquer que seja parte do corpo. Então, quando você for a passar naquele sistema montado, então vai detectar se você ou todos os detalhes da sua vida. Então, naquela coisa tão pequena, então, João viu no capítulo 14, olhou no capítulo 14, capítulo 16, 17, então, viu a Babilônia misteriosa. Então, isso foi chocante. Então, o anjo disse, vou te dizer o que vai acontecer no fim. Então, no capítulo 18, Babilônia está caindo. A Babilônia está caindo. Havia Babilônia nos tempos de Daniel, mas chegará no fim. Então, no capítulo 19, então, esse período de grande tribulação já é terminado. Então, no capítulo 20, vimos que o Satanás é amarrado. Então, 1000 anos. Mas ele vai se levantar para enganar o mundo. Mas capítulo 21. Então, ele viu o novo céu e nova terra. Viu a Cristo. Então, viu a cidade descendo para a terra. Então, a glória de Deus descendo para se estabelecer aqui no mundo, na terra. Então, viu o novo céu e nova terra. E ele disse, eu faço todas as coisas novas. Então, João pensou, a palavra final não é de Satanás, mas do Criador do universo. Ele tem a última palavra. Então, no mundo, Deus tem a última palavra em ti, que Ele te formou, que Ele te reformou, você que te criou e te recriou. Satanás não terá a última palavra na sua vida. Vem e volta, ou vem e vai. O faraó veio e foi. Os sírios e se foram. O Nabucodonosor veio e se foi. Pensavam que tivesse a última palavra na vida das pessoas que são de Deus. Não. Herodes não terá a última palavra na sua vida. Nabucodonosor não terá a última palavra na tua vida. Deus, o Pai, tem que estar nos céus. Deus a quem você honra, que você exalta. Deus, aquele que você busca o seu reino. Deus, aquele que você faz a vontade de Deus. Dele dizia, então, Deus que está estabelecido o seu trono nos céus. Deus que te perdoou. Deus que o seu reino nunca termina. Então, ele tem o poder, a glória e o reino para sempre e para sempre. Damos graças a Deus porque você é parte desse reino. Eu faço parte do seu reino. Então, no versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comigo, e na minha boca, coma. Era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo.
versículo 11. E ele disse-me: eu tenho que te dizer, o nível, a largura e o período, a vida de João. João era um dos 12 discípulos, dos discípulos. E João era o mais novo dos discípulos. E na vida de João, ele amava o Senhor. Mesmo as pessoas diziam, Jesus o amava mais. Mas quando Jesus ressuscitou da morte, ele apareceu aos 12. Quando Pedro disse, vou pescar, então João tinha que estar nos 7 discípulos. Então, eventualmente, tiveram muito peixe. Então, Jesus veio a Pedro e disse, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Senhor, sabe que te amo. O perguntou 3 vezes. Então, Simão Pedro disse, eu te amo. Então disse, apacenta o meu rebanho. Me siga. Então o seguiram. Então, João estava seguindo. Então Pedro disse, Senhor, o que este vai fazer? Jesus Cristo disse, se eu quisesse que ele atrasasse até que eu venha, o que isso te importa? Tu apenas me siga. Naquela altura, os discípulos começaram a dizer, João não morrerá. Se Jesus disse não vai morrer, então se eu o quisesse que permanecesse na terra até que eu viesse de novo. Agora, a vinda do Senhor, capítulo 1 de Revelação, capítulo 3 de Revelação ou Apocalipse, capítulo 15 de Apocalipse, capítulo 16 de Revelação, capítulo 22 de Revelação. Então, nos últimos 2 versículos sobre a sua vinda, João foi liderado para ver uma imagem da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os apóstolos morreram. Alguns foram crucificados, Pedro crucificado, então, de pernas para o ar, todos os apóstolos morreram. Então, tinha só ficado João sozinho, quando isto aconteceu. Então, quando ele foi dado esta revelação a ele. Então estava ele, a sua morte foi colocada numa frigideira que fervia o óleo. Então, se eu quisesse que ele demorasse até que eu viesse de novo, então, quando Deus decide para fazer alguma coisa, para preservar a sua vida, nenhum óleo queimado de nenhum império vai te matar. Por que não diga um amém duplo aí? Amém. E nesta altura, quando João viu a revelação, estava na idade de 95, 96 anos. A idade de 95, 96, então o Senhor disse a ele, através do anjo, ele disse a mim, então profetiza de novo, 95, 96 anos. Estava na ilha de Patmos. Então, quando o imperador o baniu, para que não pudesse pregar de novo, mas você vai pregar de novo. O ser banido não é o seu fim. A prisão não é o fim.
o ser levado para um certo sítio não é o seu fim. Você pregará de novo na idade de 95, de 96. Deus disse a João: tu deves profetizar perante muitas pessoas, nações e também aos reis. Então, é por isso que quando nós olhamos para Apocalipse, a revelação resiliente para o reavivamento da igreja dos últimos tempos, iremos considerar 3 coisas. O despertar urgente para a igreja inteira. A retribuição precedente para os últimos tempos. Então, número 3 é então algo novo. Talvez você acaba de ler. Então quero te desafiar. Você lê o jornal, pega o jornal em qualquer nação do mundo e você lê. Então, quando você lê notícias internacionais, você há de ver terremotos, morte, perseguição, nação contra nação, reino contra reino, e algumas atrocidades que você leu. Volta para a Bíblia, você há de ver todas essas coisas que estão lá, que foram preditas no Mateus 24, Marcos 13, Lucas 24. Você vai encontrar lá a perplexidade dos últimos tempos. E o mundo é tão novo, é tão fresco, como você está lendo o noticiário dia após dia. Queremos ver o despertar urgente para uma igreja completa. Número 2, temos a retribuição imprecedente que vai acontecer e também a atualização e a certeza de Cristo exaltado. O despertar, ou a mensagem e o despertar urgente da igreja inteira. É o Cristo. 2, a percepção penetrante para a vida da igreja. 3, olhamos para a predição predita para os perdidos na igreja. Estão perdidos no mundo? Não. Os perdidos na igreja. Nós chegaremos lá. Então, vamos para o número 1 agora. 1. A possessão preeminente do Senhor dos últimos tempos. A posição de Cristo. Assim que olhamos para Apocalipse 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Estamos próximos deste fim, do que naquela altura. E vemos o seu significado. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê,
Você viu naquela altura? Bíblia não havia imprimido naquela altura, que estaria nas mãos de cada um. Então, mas a palavra foi dada. E nós, os pregadores, e os que leem, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, a audiência, a congregação dos nossos dias, porque naquela altura não tinha cópia de Bíblia nas suas mãos, mas nós, os pregadores, a congregação, todos os membros que ouvem a palavra, não apenas para ouvir, mas e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha para o versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Calvário não é o fim. Crucificação não é o fim. A ascensão para os céus não é o fim. Eis que vem com as nuvens. Você tem que recordar-se daquilo que Jesus disse. O príncipe disse: você é filho de Deus? Ele respondeu, disse: Tu verás o Filho do Homem vindo com os seus santos anjos dos céus. Então, aquele homem, o sacerdote, então ele era cego à profecia e cego aos planos do Pai. Então, diz que esta é blasfêmia, mas ele disse: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso quer dizer o amém, amém ou amém. Então, são duas palavras que estão juntas. Amém em hebreu é acreditar. Amém nos escolhidos. Amém nos gentios. Todo mundo diz assim, certamente ele virá. Amém, amém. Sim, amém. Então, olhamos para o versículo 12. Versículo 12 diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, vestido com as roupas, ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Versículo 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16. E no versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, representando as igrejas, os líderes
e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 17. E eu, quando ouvi Cristo, o meu Senhor, o Cristo preeminente, Cristo poderoso, Deus poderoso, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Cristo, ele é o preeminente, o primeiro e o último. 18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Alguém grita amém. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É o Senhor preeminente na sua posição sobre todos e sobre tudo. Capítulo 19, 11. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este é Cristo, ele é Cristo, na sua posição preeminente. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é o seu nome no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. E temos visto a sua glória, a glória do seu Filho unigênito. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Salmos 2. Este é o meu filho, que eu o escolhi no monte Sião. Ele guiará o mundo e o trará ou o quebrará em pedaços como... Então, somos dito isso, que ele os regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Rei dos reis e Senhor dos senhores. A posição proeminente do Senhor da igreja. Versículo número 2. A percepção penetrante na vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, disse a João, escreve o que viste. No versículo 2, 3, escreve aquilo que será. A capítulo 4 até 22 agora, Cristo está falando para a igreja. E com uma percepção penetrante, se conhecesse a igreja, então conhece todos os membros, conhece bem os seus membros. Versículo 2 de capítulo 2, eu sei as tuas obras. Assim que vieres para capítulo 14, versículo 14, diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, e começa a falar aquilo que ele sabe. Então, se tu fores para 3, 1, ele diz, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o Senhor, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, que são 7 Espíritos completos de Deus, e as 7 estrelas, todos os ministros, toda a igreja, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, no versículo 16, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele falou a todas as igrejas, ou a toda a igreja, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas atividades, eu sei quando é que as atividades não estão baseadas no amor celestial. Eu conheço as tuas obras e por ele as obras são avaliadas. Por ele, as nossas obras são examinadas. Eu conheço as tuas obras, conheço a sua obra de toda a igreja, da igreja local e de todos os membros, todos os ministros dessa igreja. Conhece as tuas obras. Mesmo aquilo que você fez antes, mesmo aquilo que você quer fazer, ele tem um conhecimento penetrante ou penetrante percepção para toda a igreja. Número 3. Nós teríamos dito que os perdidos estão no mundo, mas não. As pessoas da igreja, homens, mulheres, ministros, na igreja, ele nos diz, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele diz, perdeste o seu primeiro amor, primeira fé, o seu primeiro cometimento. Sim, ainda estás na igreja, mas perdeste o seu amor, então por isso você estás perdido. Então, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja, versículo 16. Arrepende-te, pois,
Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Os apostatados da igreja, os perdidos na igreja, os pecadores na igreja e os perversos na igreja, diga a eles: ministro, arrepende-te. Se não se arrepender, então eu vou lutar, batalharei contra eles com a espada da minha boca. Versículo 22. Mas tenho contra ti Jezabel, que plantou-se na igreja. É o que Cristo está dizendo. Dando-se nomes como um profetiza. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, todos da igreja e tudo quanto é feito por detrás da porta, então está contra isso. Eu vou os lançar fora. Então, os que cometem adultério com ele, ou que se prostituam com ele, então vou entregar a grande tribulação. Então, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão. Então, está a falar a toda a igreja. Quer que a igreja total saiba, a igreja inteira saiba, que o mal não permanecerá na igreja. E em todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Este é Cristo, o autor da graça. Este é o Cristo, o fundador da graça. Este é Cristo, que o seu sangue foi derramado por nós. Há pregadores que dizem e falam à sua congregação: sabe o que é? É pela graça. Tudo quanto você faz, graça te cobre. Jesus Cristo diz: não, Ele é autor da graça, Ele é o dador da graça. E Ele diz: eu darei a cada um segundo as vossas obras. Não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. E esta é a última palavra, é o último livro do Novo Testamento. Então, eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Dizem que Deus não vê o que você faz, porque estamos no Novo Testamento e somos cobertos pelo sangue de Jesus. Jesus, o sangue, eles dizem: eu vou te julgar porque fizeste com que o sangue de Jesus Cristo fosse tão barrado. Você fez com que a graça de Deus fosse barrada. Então, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Este é Cristo, a cabeça da igreja. Então, não vai esconder, aquelas pessoas que não vão mostrar a fervência, a consistência e a firmeza da fé, a fé que faz te suster na obra, nos caminhos do Senhor. Ele diz: assim, porque és morto e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como dizes, rico sou,
e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Dentro da igreja em Laodiceia, perdas na igreja, ou perdidos na igreja. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, não vestidos com pecado, mas vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo, Novo Testamento, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Temos que carregar a definição do amor de Cristo. Então, aquele tipo de amor carnal, amor de compromisso, aquele amor que se compromete, não. Você vê olha para o bêbado, você tem que o amar, não fala sobre isso, não fala sobre o mundanismo, porque é o mal, você não fala sobre isso. O homem não fala sobre o seu mal, o seu erro. Então, isso não é o amor, não é amor, você não gosta daquela pessoa, porque você está o ajudar para afundar. Você está a sorrir, você não está, pensa que estás a amar, mas não estás a amar. Não é esta a definição do amor de Cristo. Ele diz no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele te repreende, porque ele te ama. Sê zeloso e você tem que se arrepender. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Agora está por fora da igreja de Laodiceia, a igreja que se comprometeu, a igreja morna, está de fora, devia estar por dentro, mas a forma que viviam o expulsaram para fora. O pecado o expulsaram, então o expulsaram. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a salvação é pessoal. Deixa que Jesus entre no seu coração pessoal. Se entregar ao Senhor é pessoal. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Viemos para ponto número 2. Ponto número 2. A tribulação imprecedente no cosmos dos últimos tempos. Eu já te disse que quando você vier para capítulo 6 e até chegar 19, então é o período de grande tribulação que Jesus Cristo falou acerca. Disse a eles, haverá uma grande tribulação, grande sofrimento, coisas imprecedentes que nunca aconteceram desde o princípio do mundo até aquela altura. Nunca. E nunca haverá. Então, se não fosse por causa dos escolhidos em Israel, que Deus quer preservar,
nenhuma carne, nenhum homem, não há um humano vivo que podia se salvar, mas por causa dos escolhidos, vou limitar este período de tribulação em 7 anos. 7 são 7 semanas da profecia de Daniel. Então, haverá o anticristo no princípio, então vai enganar, então por engano, vai ganhar o poder nos primeiros anos. Então, depois, no último, vai mostrar a sua própria cor. Então, a Bíblia diz que vai ser o tempo de coisas imprecedentes, um sofrimento muito grande, até o fim do mundo. Então, iremos considerar 3 coisas aqui. A praga que se espalhou, o mundo se tornou pior. Número 2, a subjeção às leis de Satanás e o mundo excessivamente pecador. Então, haverão coisas que vão caracterizar o mundo, que é o mundo pior. Então, outro mundo vai caracterizar os últimos tempos, o mundo mau. Número 3. Então, vamos para o número 1. A praga espalhada severa para o mundo. Capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Cordeiro. E as pessoas ouviram falar do amor de Cordeiro, mas negaram, rejeitaram o sacrifício de Cordeiro, a salvação do Cordeiro, mas rejeitaram, ouviram da vida perfeita do Cordeiro, mas rejeitaram, ouviram da substituição do Cordeiro, mas rejeitaram. Nunca se associaram com o Cordeiro, com Cristo, mas é porque não escutam. Jesus Cristo disse, quando Ele vier de novo, dirá: trazei-me todas as pessoas, e Ele dirá, este homem não, em Lucas 19, este homem não governará sobre nós. Então, se ler no Novo Testamento, Jesus Cristo ele disse, vai trazer todas as nações, esquerda e direita. Então,
os que estão da esquerda, da direita, entrai no reino que foi preparado desde a fundação dos mundos. Então, a esquerda dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, obreiros da maldade. Ele disse: Alá haverá choro e ranger de dentes. Não lemos o Evangelho? Então, ele pensam que o cordeiro é apenas o amor, mas a vara deste cordeiro. No versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, o dia do Senhor, que Oséias falou, Joel falou acerca desse dia, Obadias falou acerca disso, o dia do Senhor. Sofonias falou acerca disso. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este é o fim, é o início desta grande tribulação. Então, quando você lê a partir do capítulo 19, há pragas que são espalhadas para as pessoas. Então, número 2, a subjeção nas leis do Satanás no mundo pecaminoso. E então a igreja é tirada no arrebatamento. Então não há nada para limitar, para impedir a maldade do mal. Vai mostrar a sua maldade, estabelecendo as suas leis, os seus planos de uma forma sofredora, que virão neste mundo. Capítulo 12, 10. Capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e força e reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Isso era para preservar o mundo da poluição. Então, por causa do brilhante dia, a atrocidade e maldade então foi adiada. Então agora a luz se foi. Depois da luz de Cristo ser tirado, e o Senhor estava moderando as coisas e tirando o seu brilho, ou para que depois de Cristo ser tirado, então Satanás vem à igreja, sem limites. Então, este mal vai perpetrar muitas coisas. Ele diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós
e tem grande ira, não para a igreja, não para o mundo, mas para o mundo. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 7 anos de terror, de horror, de mal, foi abreviado. Número 3. Então você pensa, por causa do sofrimento, naquela altura, muitos fugirão para Cristo. Você pode pensar que, porque agora podem ver Satanás na sua verdadeira cor, vão pensar que o mundo vão se mudar e vão se arrepender. O mundo não pensa assim, porque o mundo é cheio de pecado. O mundo é pecaminoso. O mundo vai do mal a pior. Então, no capítulo 16, 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo que a tribulação esteja lá, mesmo que as tentações, provações estejam lá, que dão pressão, mas mesmo assim não vão se submeter, não vão se arrepender. Olha para o versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. A coisa surpreendente aqui, quando vem para o versículo capítulo 20, é que há um pequeno alívio na área espiritual, porque 1000 anos é como um ano para o Senhor. Então, Satanás será amarrado com correntes. Então, vai ser lançado na prisão por 1000 anos. Então, nessa altura, Cristo vai reinar como Rei e Senhor. Então, haverá abundância para todos, tudo vai correr bem, e toda a provisão, toda a necessidade, Cristo, o provedor, vai prover nesses 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, reino milenário, então, o diabo vai ser solto. Quando o diabo é solto, por o aprisionar por 1000 anos, naquele ano, 10.000 anos na restrição, esse encarceramento por 1000 anos, por 10.000 anos, não vai mudar o seu caráter. Mas nos 1000 anos, depois dos 1000 anos, então o Satanás vai se levantar e ainda vai enganar a todos. Então, vai agregar as pessoas para lutar contra Cristo. Então, pão e queijo dado para um descrente não muda o coração do descrente. Estão com sede, dar água
não muda o coração. Jesus Cristo vai fazer isso por 1000 anos. Então, não apenas ele vai fazer por 1000 anos, mas Satanás voltará. Então, mas mesmo assim, as pessoas vão seguir a Satanás. Por quê? Sem o novo nascimento, sem a mudança do coração, nada muda o homem. Aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado, mergulhados na maldade, você tomar essas pessoas e os espalhar e não se congregar, dizer agora, a vara não serviu. Se a vara não serviu, por que não experimenta a cenoura? Então, as pessoas do mundo, durante o reino milenário, então vão ter mais do que pequenos alimentos, cenoura, mas isso não vai mudar dentro deles. É apenas quando alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 27. Capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ele é enganador, a sua natureza é essa. 1000 anos de prisão não serve. Irá em todas as nações para os enganar. Então, está a falar nações do este, oeste, as nações norte e sul, Gog e Magog, para os congregar, para batalhar. É como a areia do mar para os ajudar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha para o versículo 10. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não é uma informação nova. Jesus Cristo disse, Mateus 25, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno que é preparado para o diabo e os seus anjos. Quando você lê Apocalipse, então, parece mistério. Então, se parece o mistério, volta para o resto da Bíblia e vai encontrar que estas coisas foram capturadas de uma pequena imagem que já estavam lá desde sempre. E ele diz, foi lançado no lago de fogo em que enxofre, onde está a besta e falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Versículo 11. E vi um grande trono, branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra, e o céu e a terra e o céu.
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, aqueles que ainda não estavam arrependidos, diante do trono, e abria-se os livros. Será que sei onde eu vou? Onde eu vou, que o gravador de Deus está lá, atrás, à frente, certifica aqui os lados. Será que está alguém aqui? Será que eu sei que o anjo que grava está lá e ouve toda a conversação, ele vê todas as ações e ele escreve. Você viaja para um lugar novo que ninguém te conhece lá, exceto o anjo do Senhor, e olha para todo o seu comportamento, caráter, tudo quanto você faz. Mesmo que você esteja no estágio, ou mesmo que seja um pregador, tudo é gravado e vê tudo o que as pessoas fazem. É gravado. E abriu-se outro livro. Um livro de vida que se abriu. E é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O Senhor da graça nos diz que a graça não cobre pecado. Pecado repetitivo, pecado escondido, pecado que você premeditou, mas que para todo homem, toda mulher, será julgado segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Entenda. O mar e os túmulos darão os seus corpos que lá estão. E a morte também dará a alma e o espírito que estão lá. E o corpo vai se juntar com o espírito na alma. E agora vão enfrentar um grande julgamento. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos os homens serão julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Entende? A morte foi atirada para o lago de fogo. Então, isso não quer dizer que a morte morre. Esta morte é a segunda morte que vimos em Marcos. Que é a segunda morte. Que é o D do D, que é a morte dos mortos. Que é levado a 2, que significa que é segunda morte. Então, as pessoas que vão para aquele fogo estarão lá para sempre e para sempre. Então, no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos para o ponto número 3. A atualização de certeza de Cristo exaltado. É
o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Ele nos dá a atualização, a revelação atualizada da certeza de Cristo, daquilo que vai acontecer. E ele fala acerca da sua vinda. Então, vamos voltar para capítulo 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, a pregação parece que é tão longa para ti, por isso você está a dormir, nem amém você pode dizer. Amém. Eu costumo pregar naquelas alturas que usávamos cassete. Então, tínhamos um cassete de 1 hora. Então, mesmo assim, aquele tempo já passou, ainda estou correndo. Já estou na segunda parte da segunda cassete. Então, mas ainda estou on. Então, antes que eu termine, então vou completar 2 cassetes que são 2 horas. Então, é o que as pessoas ouvem. Então, as pessoas gozam nisso. Então, por isso, eles aprofundam cada vez mais. Então, eu estou te levando para lá cada vez mais. No versículo 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo virá de novo. Ele virá de novo. 16, capítulo 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Ele vai te encontrar com as vestes brancas da justiça. Em nome de Jesus. Capítulo 22, 12. Eis que cedo veio, e o meu galardão, ele vem de repente, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha, versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É a certeza atualizada que o Senhor vem de novo. Cristo de novo vem. E Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem de novo. 3 coisas iremos considerar. 1. Dois, a proclamação que começa com o reavivamento progressivo e puridade. 3, a promessa para que o reluzir. Vamos para o número 1, o privilégio que traz a perseverança e para continuar na perseguição, ou para suportar perseguição. João, o amado, que foi atirado numa frigideira de óleo a ferver. Ele foi banido para a ilha de Patmos. Então, sozinho, solitário, nos anos, ou melhor, 95, 96 anos de idade,
Como é que ele perseverou? O que o fez para perseverar? Porque, mesmo que esteja sozinho na ilha de Patmos, o Senhor veio e o Senhor disse: eu tenho uma mensagem para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Então, primeiro, alguém na cidade de Jerusalém. Então, ele estava na ilha de Patmos. Então, eu decidi que você é o único que vai carregar a mensagem para escrever o último livro do Novo Testamento. Isso o guardou da perseguição. E o Senhor ainda estava interessado nele. Quando você passa de perseguição, Deus está lá, Ele sabe. Ele está mais próximo de ti na sua perseguição. E Ele vai mudar. Não, você não irá, ou melhor, não irá para além de banir. Então, é por isso que Ele nos dá a perseverança na perseguição. Capítulo 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto. Eu te o guardou. 95, 96 anos, ainda estava vivo e ele permaneceu, leva este livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. E fui ao anjo. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o. E toma o livro de novo. Leia o livro de novo. Medita no livro outra vez. Digere o livro de novo. Engole o livro de novo. Deixa que possa passar para toda a parte do corpo. Vai te fortificar, vai clarear a sua visão, fará com que a sua perspectiva da vida seja tão reluzente. Toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comigo, isso quer dizer, terminou, comeu. Será que você come? Come o livro, a revelação de Deus. Comigo, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Veja o versículo 11. E ele disse-me, aos 95, 96 anos. Então, a reforma é nos 60. Então, te dão mais 10 anos de extra, então você reforma aos 70. Mas o anjo foi enviado dos céus diretamente para João e disse, na idade de 95, 96, é um novo ministério que estava a começar. Você é um dever, profetiza de novo. Importa que profetiza outra vez. Então, é isso que o guardou. O ministério vai te guardar. Número 2.
é a proclamação do reavivamento progressivo e puridade. Nada pode parar a tua boca, nada pode te colocar para baixo. Capítulo 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quando você recebeu pela primeira vez a mensagem do evangelismo, como é que era para ti? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Quando você ouviu pela primeira vez a menção da obra missionária. Ide para as terras estrangeiras, as regiões além. Como é que era o fervor dessa palavra em ti? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quando você ouviu a mensagem de santificação, quando foi revelado como é que os discípulos de Cristo foram salvos, sim, mas olha para a indignação, olha para a ira, olha para o orgulho, olha para a busca de posições e olha para a comparação carnal. Quando você tem isso, você examina a sua vida, você tem esta mensagem de santificação, então ela te puxa para os teus joelhos. Então é assim como a santificação vem. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. Olha para número 3, há promessas que brilham para o recometimento. Então, as promessas que nos deu com nossa consagração, o nosso render por completo, as promessas que foram dadas a nós. Capítulo 21, 5 de Apocalipse. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 6. E disse-me: Mas está cumprido. Não disse amém para isso? Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha para o versículo 7. Versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Amém? Amém. Quem vencer, não o frequentador da igreja, nunca vai vencer nenhuma tentação. Quem vencer, não o aquecedor de bancos na igreja, que nunca venceu a carne ou as obras do inimigo, mas quem vencer, não aquele que se diz cristão, obreiro que se diz obreiro de Cristo, que se chama ministro, ele é um oficial frequentador de todos os retiros, de todo o congresso, mas nunca venceu hábito pecaminoso. Não. Esses apenas estão lá. Como
a lata de sardinha ou de leite. Você toma o leite que está dentro, então deita fora a lata. Tira o peixe que está dentro da lata. A lata não tem nenhum uso, deita-se fora. Há pessoas que carregam palavra, mas a palavra não lhes leva. A palavra não traz santificação. Se procura de um voluntário no congresso, você está lá, sim, mas você é vencedor, venceu os hábitos antigos, venceu os maus hábitos, venceu os hábitos do pecado, venceu os hábitos da carne. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Capítulo 22, 14. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Novo Testamento sempre nos recorda. Aquele que levar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu oro para que o Senhor possa te ajudar, o Senhor possa te assistir, para te guardar, para que todas as promessas de Deus que tens ouvido possam te iluminar, possam te ajudar para se recomendar no seu ministério. Compaixão. Eu o farei. Eu o farei. O Senhor possa abençoar os cumpridores. O Senhor possa abençoar aqueles que se encomendam no Senhor em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora para falar com o Senhor em oração. Coleciona aquilo que ouviste e faça ganho em si. Novo cometimento, nova consagração. Não sabemos qual será o último congresso que vais participar antes que o Senhor te chame. Então, ora para que seja um vencedor.